Olá pessoal, eu sou a doutora Gabriela Giovannini, médica psiquiatra do Instituto Bairral de Psiquiatria, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. A depressão é o transtorno mental mais incapacitante de todo o mundo. Na verdade, é a doença mais incapacitante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é a principal doença que leva as pessoas a se afastarem do seu trabalho. E por que acontece a depressão, né? Será que existe um único fator, né? O que pode levar a essa doença? Na verdade, ela é uma doença complexa e nunca será devido a apenas um único fator. Vou dar um exemplo para vocês. A gente nasce muito frequentemente com uma vulnerabilidade genética. Então, a gente tem essa questão genética e em cima dessa genética vão se somando diversos outros estressores, como, por exemplo, estressores de vida na infância, na adolescência, fatores sociais, fatores estressores que acontecem no dia a dia dessa pessoa, personalidade. Então, é uma somatória de fatores que levam a alterações neuroquímicas que acabam culminando com o episódio depressivo. E como que a gente sabe, né? Quando que a gente tem que suspeitar de uma depressão e não, por exemplo, de uma tristeza? Então, a depressão, diferente da tristeza, ela acontece por um tempo maior. Ela começa a trazer um prejuízo no dia a dia daquela pessoa, na funcionalidade. Então, são diversos sintomas que têm que acontecerem na vida daquela pessoa a maior parte do tempo, trazendo um prejuízo para ela. E geralmente não há um estressor que fica o tempo todo. Por exemplo, é normal a gente se sentir triste diante, da perda de uma expectativa, da perda de algum ente querido, mas com o tempo a gente vai melhorando dessa tristeza, a gente vai elaborando, a gente vai conseguindo dar conta da vida apesar dessa tristeza. Na depressão, não. Na depressão, então, são diversos sintomas, sendo os sintomas centrais, os sintomas principais que a gente tem que sempre ficar atentos na depressão em relação a uma tristeza a maior parte do tempo. Então, a pessoa passa a maior parte do dia dela entristecida. Então, às vezes, ela até consegue ficar bem, ela até sorri, para algum fato que acontece de positivo na vida dela, mas logo em seguida essa sensação de bem-estar não se sustenta, ela volta a ficar aí mais entristecida. E além disso, um outro sintoma que é central, ou seja, um outro sintoma que é muito importante a gente checar, é o que a gente chama de anedonia, que é a perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas para aquela pessoa. Então, por exemplo, ela deixa aí de fazer atividade física não por outra questão externa, mas sim porque ela simplesmente perdeu o prazer naquela atividade que antes era muito importante para ela. Então, além dessa tristeza, além dessa anedonia, que tem que ocorrer pelo menos nas últimas 2 semanas, a maior parte do tempo na vida dessa pessoa, a gente tem outros sintomas que podem ou não estar presentes. A gente tem que ter pelo menos 5 sintomas e eles são, por exemplo, uma perda de energia, Então a pessoa perde, ela tem uma sensação de fadiga muito grande, uma perda de vontade de fazer as coisas, Ela deixa, por exemplo, sempre foi uma pessoa organizada, de repente deixa de organizar a casa, ela começa a ter um prejuízo na concentração, é muito comum sentimentos de inutilidade, então ela acredita que tudo que ela faz ali é inútil, que ela é uma inútil, para ela e para as outras pessoas. Sentimento de culpa também é muito frequente, pensamentos pessimistas, então a gente costuma falar que tem uma distorção na cognição dessas pessoas. É muito comum que elas passem a ver aí o mundo, sob a ótica negativa. Então é como se eu colocasse uma lente preto e branco nessa vida. Então tudo vai perdendo a graça, ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo aí os seus projetos de vida, ela vai se isolando. O isolamento social também é um sintoma, Então ela passa a querer ficar a maior parte do tempo, por exemplo, na casa dela, no quarto, não quer muito contato com as outras pessoas. O choro fácil também é um outro sintoma muito comum, então ela chora e às vezes sem motivo. E é um choro que ela começa a chorar e não melhora. Não é aquele choro catártico que a gente fala, que é aquele choro que você chora e alivia.
E além disso, né, podem acontecer aí os pensamentos de morte com ou sem ideação suicida, né? Então essa pessoa começa a pensar de que a vida não vale a pena de continuar a ser vivida, ela começa a estruturar um plano, por exemplo, né, como que ela poderia fazer para não estar mais presente aqui. Então a ideação suicida é um critério de gravidade nesses pacientes. E também, nos casos mais graves, podem acontecer sintomas psicóticos, como, por exemplo, as alucinações auditivas. Então, a pessoa começa a ouvir vozes de pessoas que não estão perto dela, que muitas vezes são vozes depreciativas. O que é isso, né? São vozes que comentam de modo negativo a vida dela, são vozes que vão reforçar esses pensamentos, essas crenças de que ela está tendo. Então, tanto a ideação suicida quanto os sintomas psicóticos, nesse caso as alucinações auditivas, são critérios de gravidade. Então, é muito importante, né, que esses sintomas sejam observados pela pessoa, sejam relatados para qualquer médico, pelos familiares também, para que a gente possa ajudar, porque o sofrimento que a depressão causa é muito grande. Então você pensa, a pessoa vai deixando de fazer tudo aquilo que faz sentido na vida dela, e quanto menos ela faz, menos ela quer fazer, e só reforça esse ciclo de falta de energia, de pensamentos negativos, de desesperança, de pensamentos de morte. Então é muito importante que essas pessoas busquem ajuda e que as pessoas que estejam ao seu redor consigam visualizar esses prejuízos, né? Então a pessoa nunca foi assim, de repente começa a ficar mais isolada, né? Mais entristecida, que possa aí ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Então, uma vez que a gente presta atenção nesses sintomas, é muito importante a gente pensar no tratamento. Um outro ponto antes da gente ir para o tratamento que eu queria falar para vocês é em relação à estratificação. Então é muito comum, né, a gente tem um espectro muito grande de depressão. Então a gente tem a depressão desde leve, em que a pessoa, né, não necessariamente tem um prejuízo importante no seu dia a dia, mas ela tem sintomas no tempo aí suficiente para fechar um critério diagnóstico, e ela pode ter o outro extremo, que é essa de ideação suicida e de sintomas psicóticos. Mas dentro desse espectro a gente pode ter uma variabilidade muito grande de sintomas, né? Então, às vezes, pessoas que, apesar de estarem deprimidas, conseguem sair, conseguem às vezes se arrumar, apesar de não ser o mais frequente, né? É muito comum também na depressão alterações de sono, alterações de apetite. Tem pessoas que perdem o apetite, que é o mais comum, mas pode acontecer de aumento no apetite. Em relação ao sono, é mais comum a pessoa ter insônia, mas pode acontecer dela ficar sonolenta a maior parte do tempo. Então, o espectro é muito grande, tá? Em relação, né, um resumo em relação ao tratamento, é importante a gente entender que o tratamento ele também é multifatorial. A gente precisa aí ter diversos pilares, né, abranger diversos pilares para que essa pessoa fique bem. Dependendo da gravidade, nós iniciamos medicações. Na maioria das vezes aí são os antidepressivos, né? Mas então o antidepressivo vai agir o quê? Na onde? Na alteração que é química desse cérebro, né? Na alteração de neurotransmissores que está acontecendo nas pessoas deprimidas. Mas além da medicação, então, que pode aí ser indicada em alguns casos, muitas vezes se faz necessário a gente associar a psicoterapia, né, que é o processo aí de terapia, muitas vezes com o psicólogo, pode ser feito com o psiquiatra, desde que ele esteja capacitado para isso. Então, esses são os dois principais pilares, e a gente tem aí, né, as terapias adjuvantes, né, ou seja, as terapias que vão começar a se somarem para ajudar nesse tratamento. Uma delas, por exemplo, é a atividade física. Então, a depressão, ela é uma doença que é grave, ela é uma doença que é incapacitante, mas é uma doença que tem tratamento. E quanto mais precoce você tratar, quanto mais precoce você buscar ajuda e receber um tratamento adequado, maiores as chances de cura. Então, por exemplo, no primeiro episódio, se a pessoa tratar adequadamente, a chance dela ter um novo episódio futuramente cai drasticamente.
Mas, conforme a pessoa vai tendo outros episódios ao longo da vida e não vai tratando eles adequadamente, a chance dessa pessoa voltar a ter novos episódios ao longo da vida aumenta. Então, por isso que é importante a gente entender o que é a depressão, identificar, esses sintomas, buscar ajuda aí o quanto antes. Porque mesmo que a gente não consiga a cura, total aí de todos os episódios, mas a gente consegue o que a gente chama de remissão dos sintomas, ou seja, a gente consegue fazer com que aquela pessoa zere os sintomas e leve uma vida aí com qualidade e sem prejuízos em sua funcionalidade.